que Deus, Ele nos revela nos últimos dias, é o valor da nossa salvação. A nossa salvação, que para nós é de graça, mediante a fé, nós não pagamos nada, nós só temos que exercer fé e crer, o preço é esse para nós, ela foi comprada com o sofrimento do Senhor, com sangue derramado, com sangue, suor e muitas lágrimas. Ele sofreu por nós, Ele se entregou na cruz para fazer com que nós tivéssemos a oportunidade de entrar na presença de Deus, para que nós pudéssemos conhecê-lo e, através de conhecê-lo, conhecer o Pai. E vivendo na presença do Pai, somos transformados. Por isso, o inimigo luta tanto para você sair da presença de Deus, você esquecer as coisas de Deus, que ele sabe que é a presença de Deus que nos transforma. A palavra do Senhor diz, em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Aleluia! Louvado seja Deus! Fomos apresentados pelos nossos pais a uma mera tradição religiosa. Nós aprendemos que Deus era bom e que tudo estava certo. Alguns de nós somos batizados como criança e nos sentíamos totalmente certos com Deus. Porém, à medida que nós crescemos e que nós vamos nos tornando adultos, o mundo vai nos acorrentando e nós vamos experimentando aquilo que nós não tínhamos quando criança: angústia, ansiedade, decepção, passamos por rejeição, às vezes somos vítimas de violência e tantas outras coisas, mas que acontecem na nossa caminhada nesse mundo mau. E o efeito de tudo isso é a pessoa duvidar de Deus. Quer dizer, se eu estou sofrendo assim, não existe Deus. Que Deus é esse que me abandona? Que Deus é esse que não faz nada? Que Deus é esse que permitiu a morte do meu pai? Que Deus é esse que permitiu a morte da minha mãe? Que Deus é esse que permitiu a morte do meu marido, meu esposo, minha esposa? E aí a incredulidade vem. E infelizmente, a pessoa, quando ela deixa de acreditar em Deus, quando ela não tem mais Deus como a força que faz ela viver uma vida moral, uma vida boa, moralmente falando, ela fica à mercê dos demônios. E aí ela vai ser aquela pessoa que vai viver pelos seus sentimentos, pelos seus instintos, como se fosse um animal. É onde muitos vão para as drogas, vão para a vida de prostituição, fornicação, viram bandidos e se perdem. Outros se viciam e vivem uma vida promíscua, uma vida sem sentido, uma vida vazia. Quantos estão assim? Essa história é de muitos, muitos e muitos e muitos. Talvez a gente não vê tanto isso porque nós vivemos no meio do povo de Deus e graças a Deus por isso, mas lá fora o mundo chora. Lá fora a aparência é de selfie, sorriso, todo mundo bonito, sorriso bonito, mostrando as bebidas e a comida na mesa, mas por dentro todos destruídos, tristes, frustrados, desanimados, correndo atrás do dinheiro para preencher o vazio do seu coração, correndo atrás da fama para preencher o vazio do seu coração, correndo atrás do sexo e de outras coisas para preencher o seu vazio. Infelizmente é a história de muitos que estão vivendo isso e de muitos que viveram. Mas o Senhor, com seu sangue derramado na cruz, Ele nos resgatou. Nós fomos comprados
comprados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Você que está me ouvindo, você pertence a Deus. O inimigo não tem mais direitos sobre a sua vida. Você pode repreendê-lo, você pode derrubá-lo por terra, pelo poder do nome de Jesus, porque você pertence a Deus. O inimigo não pode mais brincar com você como brincava. Ele não pode mais te subjugar como subjugava. Se levante em nome de Jesus. Não permita que a tristeza, a angústia, o desânimo, a opressão, a depressão, o pessimismo venha reinar na tua vida. Não, em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 2, no versículo 19, diz assim: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É isso que nós somos. Nós pertencemos à família de Deus. Somos concidadão dos santos. Quem são os santos? Os santos que já estão na glória, aqueles que já estão no céu. Nós somos comprados pelo Senhor. Nós somos perdidos ali no Éden. No Éden, Adão perdeu e todos que nasceram debaixo do poder do diabo. Mas Jesus venceu Satanás, morrendo naquela cruz, e nos deu vitória, nos comprou de novo. Ele ofereceu o preço mais alto, Ele ofereceu o preço maior, o seu próprio sangue. Ele pagou esse preço, a sua própria vida, ali naquela cruz. E nós pertencemos novamente a Deus. Nós somos de Deus. Você está me ouvindo? Você que crê no sangue de Jesus, você que anda com Jesus, você pertence a Deus. Você tem um Pai. Você agora não é mais um simples servo, não, você é filho. Você é filho, e filho se assenta à mesa nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, você não é daqui de baixo, você é de cima. Você não é para ficar no chão, é para ficar sentado à mesa do Senhor, à presença do Senhor, nos lugares celestiais, como diz a palavra de Deus. Nós já fomos livres, você é livre. Você não precisa viver à mercê da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza, do pessimismo, do medo. Não, não, você é livre. Jesus já te libertou, Jesus já te deu vida, Jesus já te deu força para vencer. O Espírito dele já está na tua vida e nós somos resgatados para ser uma geração eleita, novas criaturas, herdeiros, filhos de um Deus Todo-Poderoso. Essa convicção que você tem que ter, essa é a convicção que o servo de Deus tem que carregar na sua vida. E essa convicção traz paz à nossa alma. Essa convicção traz motivação para a nossa vida diária, para a nossa vida aqui na terra. Aleluia! Essa vida espiritual que nós cultivamos, onde o Espírito Santo tem liberdade para nos orientar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos animar, é que nos faz filhos de Deus. Nós somos membros da família do Senhor, vamos morar na glória. Deus, Ele fez o máximo para nos alcançar. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por você. Ele enviou Jesus aqui na terra e Jesus sofreu por nós. Jesus naquela cruz pagou o preço de todos os nossos pecados, derramando seu sangue puro, santo, carmesim, para nos fazer mais que vencedores. A palavra de Deus, ela vai dizer, ela continua dizendo, agora no livro de João, versículo 6, capítulo 6, versículo 35, Jesus dizendo à multidão: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É aqui o Senhor está falando da fome espiritual. Aquele que está em Jesus é saciado, é alimentado espiritualmente. Aquele que está em Jesus, ele tem a sua sede da sua alma satisfeita pela presença do Espírito Santo. Quem sabe as suas lutas têm sido tão grandes,
Mas eu quero dizer, o Senhor da glória está com você. Ele está te ajudando a vencer. É claro que há obstáculos, há barreiras que aparecem no meio da caminhada. Obstáculos inesperados, né? Dificuldades que vêm do nada. Mas tudo isso, se Deus permitiu, vai ser para a tua vitória, para o teu crescimento. Tudo isso, se Deus permitiu, vai ser para você ver a glória de Deus na tua vida. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos, Deus está fazendo. Mas nós temos que esperar em Deus. Entender que nem tudo que Deus faz agora. Jesus um dia disse isso aos discípulos. Ele disse, olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas um dia vocês entenderão. E assim também é na nossa vida particular, de cada um de nós, cada servo. Deus tem um trabalhar com cada um diferente. E nós não entendemos o agir, o trabalhar. Nós não entendemos porque Deus, Ele permite algumas coisas acontecendo na nossa vida. Mas pela fé, nós podemos entender que um pai, uma mãe que ama o seu filho, só permite aquilo que é bom para eles, ainda que doa. Uma criança tomando uma injeção no hospital, chorando e vendo a mãe, ela não entende o que está acontecendo. Ela pode até pensar, minha mãe não gosta de mim, por que ela está deixando isso acontecer comigo? Mas a mãe sabe o que está fazendo e está permitindo aquela dor, aquele medo, aquele sofrimento, porque é para o bem daquela criança. Assim somos nós na mão de Deus. Quem sabe você está passando uma dor agora, um medo, um sofrimento, e você vai pensar assim, por que Deus está permitindo? Eu quero dizer para você, Deus, Ele sabe o que faz, e Ele está trabalhando para o teu bem. Ele quer que você busque nele força, sacia nele a sua fome, sacia nele a sua sede, se entregue, entre nesse rio, não deixa só os pés, as pernas, o tronco não, mergulha nele, vai fundo nesse rio da presença de Deus e permita que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te ajude a caminhar. E não importa o tamanho do vale que você está passando, não, todo vale ele acaba uma hora, todo vale ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Você só não pode parar, você não pode desanimar, você não pode olhar para baixo, você não pode olhar para os desanimados, você não pode olhar para aqueles que dão mau testemunho, você não pode olhar para aqueles que são quase crentes. Olha para cima, olha do alto, de lá tem socorro para você, e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra, e diz, quem crê em mim é crer, crer nunca terá sede. Você já veio até Ele, e você pode ter certeza, você não vai ter fome, mas agora é hora de crer, para você também não ter sede, porque muitos vêm a Ele, Ele sacia a nossa fome, Ele nos alimenta espiritualmente, mas a pessoa deixa de acreditar, e ela infelizmente sofre por causa disso. Muitos que conhecem a Deus estão sofrendo por falta de fé, mas nessa manhã o Senhor está dizendo para você, quem crê em mim nunca terá sede, porque Ele vai saciar toda a sua sede, e uma delas é a sua sede de justiça. O Senhor vai saciar, é só esperar e crer que o Senhor é fiel para te dar essa vitória.